Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Estão encantadas e encantados, feito eu, com o nosso poetinho, porque eu fiquei perdidamente apaixonada. Eu digo que eu me apaixono por cada escritor, cada escritora estudado, né, que a gente está estudando. Mas hoje, fazendo uma pequena retrospectiva da primeira aula de Vinícius, a gente viu a teoria dos afetos barroca, a gente viu a teoria dos afetos contemporânea, né, com o professor Gregory, e a gente hoje vai investigar isso tudo aplicando a poesia de Vinícius, certo? E hoje a gente vai estudar algumas áreas de Vinícius, e nesse estudo das áreas a gente também vai perceber algumas técnicas refinadíssimas que Vinícius aplica, assim, utiliza na sua própria escrita, né, nas suas poesias. Então, eu identifiquei, quer dizer, é uma leitura particular, eu identifiquei algumas áreas, 5 áreas, na poesia reunida de Vinícius de Moraes. A primeira, a sagrada e erudita. A segunda, erótica e sensual. A terceira, popular. A quarta, artes plásticas. E a quinta, infantil. Então, vocês percebam que Vinícius ele vai desde a mais, vamos dizer assim, ele vai rejuvenescendo, até pela ordem que eu coloquei aqui, e pela ordem que está lá no livro que o Eucanaan Ferraz organizou, a gente percebe que ele vai rejuvenescendo, ele vai mais do tradicional para o mais, vamos, simples, né? Mas sem perder a qualidade, sem perder a profundidade, como nós falamos na primeira aula. Então, alguns exemplos de poesia dessas áreas, na sagrada e erudita. Mas eis que um lobo feroz sobe de trás de uma montanha longínqua e avança sobre o animal sagrado que, apavorado, se adelgaça em mulher nua. E escraviza o lobo, que já agora é o enforcado, que balança lentamente ao vento. Judas. A mulher nua, Salomé, baila para um chefe árabe, mas este, Herodes. Eu coloquei esses colchetes para chamar a atenção desses personagens que ele vai reescrevendo a história, né? Corta-lhe a cabeça com uma espada e atira sobre o colo de Jesus entre os pequeninos. Chama-se A Última Parábola e está lá em Forma e Exegese. Gente, é muito interessante. Ele reinventa essa história. Ele reinventa a parábola. Eu costumo muito dizer que todas as histórias já foram escritas, mas não sob o nosso olhar, não sob nossa bagagem de mundo, nossa bagagem de leitura, certo? E Vinícius, ele faz exatamente isso aqui nessa poesia. Ele pega a história de Salomé, principalmente de Herodes, que Salomé perde a cabeça de João Batista, ao invés de Herodes cortar a cabeça de João Batista e trazer na bandeja de prata para Salomé, ele corta a cabeça de Salomé. Quer dizer, Vinícius, ele subverte a história, né, a ordem da história, e cria uma nova história, né? Isso é muito legal, muito interessante. O segundo tipo de poesia que eu identifiquei foi a poesia erótica e sensual. Percebam que a poesia de Vinícius, ela é erótica, ela é sensual, mas não é vulgar. Ela tem uma fineza, uma qualidade assim maior, né? Então, meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios, tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Então, a mulher que passa, que está lá em Novos Poemas, em 1938. Ele desperta em nós vários sentimentos, vários sentidos, né? O tato, mas também, vamos dizer assim, a parte visual, claro, né? A gente imagina essa mulher, a gente visualiza essa mulher de uma maneira muito forte, muito, muito presente. Quem não conhece o soneto de fidelidade de Vinícius, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso, e derramar meu canto ao seu pesar, ao seu contentamento. Isso é muito lindo, minha gente. Eu sou apaixonada por esse homem.
A gente vai chegar em duas áreas que eu penso que elas conversam muito. Eu vou explicar depois para vocês por que eu senti isso, esse diálogo. Que a área de artes plásticas, né? Vinícius ele foi amigo de muitos artistas plásticos, né? De Cavalcante, Volpe, o Lazar Segal, que é justamente esse que a gente vai ver agora. E ele, nas suas viagens, né, ele se aproximou de vários artistas, não somente artistas plásticos, mas também cineastas, né? Ele teve contato com Orson Welles, ele chegou a participar, assim, indiretamente de filmes, e o próprio Orfeu da Conceição, como eu falei para vocês, ganhou o Oscar, etc. Mas eu encontrei uma pintura de Lazar Segal, não foi proposital, não foi Vinícius que fez essa equifrases, como eu chamo, que é a representação verbal de uma representação visual. Isso remonta lá, né, de Virgílio, quando ele vai descrever o escudo de Aquiles, né? Ele vai fazer a descrição daquela representação visual, uma representação verbal da representação visual. Não é o caso. Vinícius não está fazendo uma representação verbal de um quadro de Lazar Segal chamado Família Enferma, de 1920. Mas eu senti um diálogo muito forte entre essa poesia de Vinícius, chamada Soneto a Lazar Segal, e esse quadro. Percebam. Que segredo recobre a velha pátina, por onde a luz se filtra quase tímida, do espaço silencioso que esculpiste, para pintar sem gritos de escarlate, na profunda revolta contra o crime, daqueles que fizeram a vida triste. Para mim, elas estão conversando, certo? A poesia e a pintura, nessa obra de Segal. E as casas de Vinícius, porque não é uma casa, são as casas de Vinícius, né? Ele, além, como eu falei, além dessas casas da infância e adolescência terem influenciado muito a construção da obra dele, dos poemas, das músicas, etc., também as casas que ele habitou fora até do Brasil, né? E ele nos traz, além daquela casa-museu que tem lá em Salvador, lá em Itapuã, a Laetita, novamente, ela nos traz essa impressão muito forte que as casas provocaram em Vinícius. Cabe aqui um parêntese para descrever o ambiente, talvez único, que ali reinava, pela influência que teve na vida de Vinícius. Comecemos pela casa, que, a despeito das sucessivas mudanças, era sempre a mesma. Ou seja, era sempre um formato parecido. De um pavimento só, com porão habitável, ou quase, as janelas abrindo para a rua, área interna de clarabóia no corredor. Seus moradores eram gente toda especial. Havia o avô bondoso, sempre na oposição, era monarquista ferrenho, doceiro excelente, colecionador de barbantes, livros de Paulo de Kock e folhetins de Michel Zevaco, cujas personagens povoaram intensamente nossa imaginação de crianças. Vinícius, ele era um grande anfitrião, né? E muito do que ele construiu da obra dele, principalmente das músicas, foram gestadas nesses encontros que ele recebia os amigos em casa. Parece que o poetinho ele foi rejuvenescendo, né? Ele foi de lá daquele tradicional, né, do início, lá com os primeiros livros, para o mais simples, para o infantil, para a obra mais assim pura, né, de Vinícius. Isso, grandes artistas plásticos, feito Miró e outros artistas, eles fizeram isso, né, na sua obra, na sua trajetória. Eles começaram com o tradicional, figurativo, e foram abstraindo até chegar no simples, que, como se fosse uma criança, né, que estivesse ali pintando. E Vinícius, eu assisti em 1980, eu tinha 11 anos de idade, eu assisti esse especial da Rede Globo, né, que é Vinícius para Criança, e que me marcou profundamente. E quando eu estava estudando, né, o livro que o Canaã organizou, eu me deparo com a Arca de Noé, né, de 1970, né, lá na página 441. Então, ele abre o livro com esse poema, que eu acho muito significativo para os nossos estudos, porque nós estamos estudando esses mundos de dentro, essas casas. E o que era a Arca de Noé? Era essa grande casa que habitavam casais de animais, né? E a própria família de Noé, para se salvar do dilúvio. E nós nos salvando
da pandemia, né, do vírus, nas nossas residências e podendo construir nas nossas residências a nossa obra. 7 em cores, de repente, o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente, da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata. E abre-se a porta da arca, de par em par, surgem francas a alegria e as barbas brancas do prudente patriarca. Chama-se a Arca de Noé, que está lá no livro de mesmo nome, de 1970. E agora eu chego naquele diálogo que eu prometi para vocês, né, o diálogo entre a poesia, né, de Vinícius, a poesia infantil de Vinícius, e as artes plásticas. Por quê? Nesse poema que Vinícius dedica para esse poeta inglês, né, que eu vou dizer daqui a pouquinho quem é, ele faz um diálogo com a poesia desse poeta também inglês, que não era somente poeta, ele também era iluminogravista. E ele fazia pinturas, iluminagravuras, etc., que é o William Blake. Então, o leão, lá em Arca de Noé, né? Leão, 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 rugindo como trovão, deu um pulo e era uma vez, um cabritinho montês, leão, 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 és o rei da criação. Percebam que ele dialoga tranquilamente com The Tiger, né, de William Blake, que ele diz: Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. E uma tradução livre, que eu não traduzi tiger, porque eu percebo que ele colocou lá com Y e é com I. Eu percebo como se ele estivesse criando um novo animal, né, esse tiger. Então, tiger, tiger, queimando brilhante nas florestas da noite, que mão ou olho imortal poderia enquadrar tua simetria terrível. E a iluminogravura é belíssima, né? Ele normalmente, em exposições de arte, ele está lá, a poesia e a iluminogravura de William Blake do lado, né? Então, esse diálogo de Vinícius, da poesia infantil de Vinícius com as artes plásticas novamente. E para finalizar o nosso módulo, nada mais, nada menos do que a casa, né? A casa, o poema lá da Arca de Noé, que é o último poema. Ele abre com a Arca de Noé e fecha com a casa. Veja que simbologia para os nossos estudos. Veja que interessante. E a poesia é muito simples, é uma música, né? Foi transformada em música. Aliás, várias poesias desse livro foram transformadas em músicas para esse musical de 1980. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. E aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês, que a nossa Juliana Aragão, ela me informou, eu não sabia disso, que essa música, essa poesia, né, que primeiro foi uma poesia, Vinícius se inspirou num amigo dele, uruguaio, que era o Carlos Vilaró, que tinha uma casa chamada Casa Pueblo, em Punta Balena, e aí ele fez uma troca aí no finalzinho da poesia, que era para ser, mas era feita com pororó, era a casa de Vilaró. E aí tornou-se, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Ou seja, ele adaptou para a linguagem das crianças, mas sem perder a inteligência. Vinícius era craque nisso. Ele não assim, subjugava as crianças. Ele achava que as crianças eram inteligentes, sim. Né? Então, não podia, assim, menosprezar a inteligência deles. E aguardem, porque na nossa live do dia 26 vocês vão ter dicas de filmes, vocês vão ter o nosso exercício de desbloqueio, né? Vocês vão ter a participação dessa escritora maravilhosa que é a Elba Lins, né? Vocês façam perguntas, participem mesmo, porque é aí que a gente troca, né? Eu gosto muito dos e-mails que vocês mandam com o exercício de desbloqueio, e essa live é mais ainda, é mais uma oportunidade da gente interagir. Então, um abraço bem grande,
Vão ler Vinícius, vão escutar as músicas, vão estudar, ler os textos de apoio, assistir às aulas e até lá.